Então, sejam bem-vindos à 29ª live da nossa comunidade 17 a 17, quinta edição. E um dos pontos interessantes, quando você chega na 29ª live, a gente já está no final, né? Praticamente, a gente já falou tudo que tinha que falar, já pontuou algumas coisas, mas a gente vai amarrando. As últimas lives, elas são importantes, porque você amarra o contexto, né? Amarra o conteúdo, amarra todo o processo. E hoje, assim como amanhã, até as próximas lives, até dia 17, a gente vai amarrando um pedacinho de cada uma das coisas que vocês ouviram aí ao longo desses 30 dias junto, praticamente, né? E aí a gente vai aos poucos ali trabalhando, desenvolvendo esse conceito, né, de alta performance, que é uma coisa que para muita gente é um bicho de sete cabeças. As pessoas não entendem o que é a alta performance, elas não acreditam que elas são capazes de ter alta performance, elas não entendem o que é alta performance porque não foram treinadas, realmente a gente não é treinado. A gente é treinado para correria, para entregar de qualquer jeito, a gente é treinado para poder fazer tudo, como diria na época da escravidão, fazer as coisas nas coxas, né? E muita gente não sabe o que significa isso, porque naquela época as telhas elas eram formadas nas coxas dos escravos, é por isso que quando você fala foi feito nas coxas, era por conta daquela telha. Então a gente aprendeu a vida inteira a fazer as coisas corrido, e entregar qualquer coisa. E agora é o seguinte, se um princípio do universo é plantar e você vai colher o que você plantar, quem entrega de qualquer jeito, recebe de qualquer jeito. E muita gente hoje não tem uma vida melhor, acaba não conseguindo alcançar seus melhores resultados, não consegue estabelecer seus planejamentos, suas metas, porque normalmente eles estão perdidos nesse aspecto aí. Eles estão perdidos na entrega, não é no receber. Às vezes no receber tem muita gente que tem até paradigma, né? E muitas vezes até limitado em receber, porque não se acha merecedor. Mas normalmente, além disso, ele também não faz boa entrega. Então, se você não faz uma boa entrega, você não tem por que receber coisa boa. Só que a gente acha que o receber coisa boa é uma provisão que não depende de nós, né? Depende de outros fatores. Gente, quando você fala de relacionamento amoroso, quando você está falando de negócios, quando você está falando de trabalho, quando você está falando de cuidar da tua saúde, vou te explicar uma coisa muito importante. Depende 90% de você. Esquece qualquer outro fator paralelo, adjacente, futuro, não existe. É você com você agora. E é sempre no agora. Você tem que lembrar disso daí. Sempre no agora. Não fica perdendo teu tempo com outras coisas, porque não é assim que funciona a vida. A vida só funciona no agora. Tá? Importante deixar isso claro. E hoje aqui a gente vai começar a amarrar um pouco, né? Eu vou mostrar para vocês o macro de hoje até o 32º encontro, né, que vai ser a nossa 32ª live, para vocês poderem ter uma noção, né, do que eu estou falando, né? Então, a gente tem aqui um desenho que vocês já sabem, estão acostumados, já viram ele mais de uma vez, que é esse aqui, que é o motivo, né? Se vocês lembrarem, tudo que a gente faz, gente, a gente sempre trabalha com gamificação. A gente sempre trabalha com mapa mental. Não tem um treinamento que eu vou fazer, uma palestra, um curso, nada, que eu não crio um mapa mental, porque esse mapa mental é a maneira do seu cérebro encaixar as informações. Se você está com a gente há algum tempo, já assistiu boa parte das nossas lives, ou de preferência aqueles que já assistiram todas, estão mais habilitados ainda para entender com clareza o que eu vou mostrar aqui. A gente trabalhou, como a semana são 7 dias, a gente trabalhou nesses 7 dias o quê? 6 características da alta performance, e no último dia a gente sempre faz um overview ali, uma amarra, como a gente fez no último domingo, que foi entre aspas, né? Até a Ana Flávia colocou, foi muito legal. A gente entregou o diploma para a galera, né? Quem pegou o teu certificado, foi tudo ali. E aqueles que estão terminando e vão mandando os nomes, a gente vai enviando os certificados também. Mas o ponto é aqui, ó. A gente tem essas 6 características do comportamento, e onde que elas estão conectadas, né? Ou no que elas estão conectadas? Então, na última live nossa, nas duas últimas, né, a gente falou um pouco onde eles estão conectados. Eles estão conectados numa frase que eu escrevi lá em 1990 e tanto, que é o quê? Meta é foco, foco é força, força é resultado, resultado é que eu quero.
As 3 primeiras partes são muito importantes. Essas 3 primeiras partes que vocês estão vendo aí. Gente, isso é muito importante, presta atenção nisso. Se você me perguntar, Saulo, resuma para mim, em uma frase. Isso aqui eu fiz comigo, gente, há quase 30 anos atrás. Saulo, resuma para mim uma frase de alta performance para viver o resto da minha vida. É essa daí. Meta é foco. O que você quer da vida? Não importa, vai ter foco. Ontem eu expliquei para vocês a diferença de foco e concentração. Quem lembra disso aqui? É uma diferença, cara. As pessoas não sabem, né? Porque você pode estar se concentrando em coisas erradas. Porque você está tendo uma ação concentrada, mas não na direção que você quer. Que você não tem clareza. O foco, ele dá clareza. A gente explicou a questão do óculos, não sei se vocês lembram disso. Então, você precisa dar clareza, mas precisa também depois de continuar seguindo aquela clareza, aquela visão que você tem, né? Por isso que vocês vão notar, muitos palestrantes gostam de falar, ó, pega a visão. Quando ele fala pega a visão, é para você ter consciência, você ter clareza, tá? Então, essa frase, ela mudou minha vida. Ela está em todos os livros que eu escrevo, tem essa frase. Próximo agora vai ter ela também. Porque foi a frase que mudou minha vida. Para mim, tudo na vida se resume a meta, foco e força. Sujeito sem meta na vida já era, sujeito sem foco não existe. Sujeito sem força, mesmo. O dia que ele vai chegar? É por isso que não tem resultado. Se vocês encontrarem qualquer pessoa a partir de hoje na sua vida e ela chegar para vocês e dizer assim, ó, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não sei por que eu estou fazendo isso, eu não sei por que as coisas não dão certo, pergunta para ela, qual a tua meta na vida? Aí você pergunta para ela, qual é o teu foco? Quanta força você coloca nisso? Por isso que ela não tem resultado. Gente, vocês podem pegar qualquer coisa, eu vou dizer para vocês, qualquer coisa na sua vida, qualquer uma. Bota isso aqui que eu duvido que não funciona. É que é simples, porque eu gosto de ensinar as pessoas de uma maneira simples. Vocês sabem por quê, gente, ou não? Vocês sabem por que eu gosto de ensinar de maneira simples? Alguém conhece a história aqui que eu já contei, não? Conhece ou não? Se não conhecer, eu conto. Então, vou contar. A história é bem interessante, né? Um dia eu fui fazer uma palestra na Associação Médica Brasileira. Quando eu fui fazer a palestra, eu estava fazendo a palestra de maneira do meu jeito de ser, porque eu não mudo o jeito que eu sou. Eu posso falar, como diz o outro, com 3 pessoas sentadas na mesa no shopping, e posso falar para 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, que eu vou falar do mesmo jeito. Eu estava falando lá na Associação Médica, de repente a palestra foi muito boa, assim, um negócio muito legal. E aí a pessoa, quando eu desço no intervalo, eu saio, né? No intervalo. Aí eu recebo um feedback. Teve um intervalo de coffee break, eu voltava para encerrar. Aí teve um feedback. O feedback foi assim: eu chegou o cerimonial, o MC, lá o mestre cerimônia, virou para mim e falou assim: ó, queria te dizer uma coisa. Cara, você está falando para médico. Eu falei, mas só tem médico lá? Não, mas você está falando para médico. Você não pode falar tão simples, cara. Você tem que falar termos mais, sabe, mais profundos e tudo. Eu falei, ah, beleza. Tá bom, deixa comigo. Vou voltar lá aí. Aí eu volto no palco. Quando eu volto no palco, eu falo, gente, como é que vocês estão aí? Tá tudo bem? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu fui agora receber um feedback que eu estou falando muito simples para vocês. Mas eu quero que vocês saibam que nem todo mundo, quem aqui não é médico? Então eu quero que vocês saibam uma coisa que eu quero falar para vocês aqui. Vou contar uma história rápida. A minha segunda palestra, a minha primeira palestra na vida não foi ninguém. Eu peguei umas cadeiras de um bar, do bar da Dona Aparecida, em frente à casa dos meus pais. Primeira palestra fazendo a vida. Dia 14 de fevereiro de 92, eu falei, eu vou mudar a minha vida. No dia 19 de fevereiro, eu estava fazendo a palestra. Olha que loucura. Aí eu falei assim, eu vou arrebentar, botei um monte de cadeira ali, não foi ninguém. Foi a primeira palestra. A segunda palestra, nem meu pai e minha mãe que estavam em casa foi. Porque como eu morava em 2 andares, meu pai virou e falou assim, ó, oh, minha mãe, quando chegar o pessoal, você me avisa assim que eu desço. Eles não desceram, não chegou ninguém. Na segunda palestra foram 6 pessoas. E uma delas eu levei minha avó, garanti pelo menos uma assistência. Falei, nem que seja minha avó. E eu tô lá fazendo a palestra. Na época eu fui lá, botei uma calça jeans, uma camisa de gola rolê vermelha que meu pai tinha lá, um blazer preto. Aí eu fui fazer a palestra e tô lá fazendo a palestra. Aí no que eu tô lá fazendo a palestra, meu rosto tá um pouco inchado, hein? Eu tô lá fazendo a palestra e de repente, falando, eu comecei a falar difícil, né? Não sei o quê, não sei o quê.
E minha avó assistindo. Aí termina o evento, todo mundo vai embora, fica minha avó. Aí eu virei para minha avó e falei assim, vó, e aí? O que a senhora achou? É, sua camisa é bem bonita, mas eu não entendi nada. Se você pudesse falar de um jeito que a gente pudesse entender, talvez ficasse bom. Eu já tava, imagina, eu gaguejando, ainda falando difícil. Era um stand-up praticamente, né? Então, olha que coisa interessante no final, né? De tudo. É. Quando eu subi, então, lá na associação médica, falei, gente, eu... Opa, voltei aqui, caiu. Caiu, voltei. Todo mundo aí, não? Todo mundo aí? Aí, tá conseguindo me ouvir agora? Aí, agora eu entrei aqui em outro dispositivo, esse caiu um, tem outro aqui. Então vamos lá. Eu parei naquela parte que eu subi no palco, o cara tinha me dado feedback. Vocês pararam aí também? Beleza. Aí eu falei, gente, queria dizer uma coisa para vocês, eu recebi um feedback aqui agora, de que eu falei muito simples. Deixa eu contar para você, eu contei essa história da minha avó. Aí eu falei, gente, na minha segunda palestra na vida, minha avó me disse isso, para eu falar de maneira simples. E toda vez que eu vou fazer um evento, eu imagino que ela está sentada no fundo. Porque se uma pessoa como ela, que não tinha muito estudo, pudesse entender o que eu vou falar, qualquer um vai entender. E eu quero dizer uma coisa para vocês que são médicos, né? Porque provavelmente o mestre de cerimônia, vem cá, fulano, chame, provavelmente esse mestre de cerimônia aqui, ele talvez não saiba o que eu já fiz na vida, o que eu faço, mas vou dizer uma coisa para vocês. Eu prefiro falar na frente dele, para que todo mundo aqui, ó, qualquer médico entenda o que eu estou falando. E eu, como falo para todo mundo, é mais fácil vocês, como médicos, tomarem cuidado que vocês contratam também, porque a coisa mais importante é a informação. Não se preocupe com o que está acontecendo aqui. Porque eu falo para que todas as pessoas entendam. Então, assim, quando eu coloquei essa frase aqui, meta é foco, foco é força, força é resultado, talvez isso aqui, para muitos, pode parecer só uma frase, mas é uma síntese do que é alta performance. Tanto que eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou trazer para vocês aqui a conexão dessas coisas. Ontem, nós começamos na segunda e na terça, se você lembrar, disciplina e multitarefa. Meta é foco. Qual que tem que ser? Por que meta é foco? Você não vai ter meta se você não tem disciplina. E você também não vai ser multitarefas se você não aprender o que é foco. Quem vai lembrar aqui ontem da história que eu contei do rodador de prato lá do circo? Quem lembra disso? Vocês têm que ter isso sempre em mente. O prato tem que estar girando. Às vezes estarão com velocidades diferentes, porque a intensidade também é diferente. Você está rodando o primeiro, segundo, terceiro, você vai ter que voltar lá no primeiro para colocar o quarto. Aí, quando você for colocar o quinto, você volta no segundo. O que você não pode ter? Os 6 pratos parados ou caídos ou quebrados. Só que o ser humano, como ele vive a vida dele, muitas vezes algumas pessoas vivem com o mapa mental de perfeição, o que eles fazem? Eles, enquanto não vê o primeiro prato rodando perfeitinho, eles não param. Aí a vida dele fica monótona, sem graça, ele não consegue chegar a lugar nenhum. E ele não consegue ter resultado em outros lugares na vida porque ele acha que tudo na vida é um prato só. Pega uma pessoa, por exemplo, que a vida dela vamos dizer assim, o modelo de mundo dela é só trabalho, tudo que ele vai correlacionar na vida é o trabalho. Então o filho fala para ele que não tem tempo, ele fala, não, porque eu trabalho demais. Aí você pergunta para ele por que ele está acima do peso, ele fala, eu trabalho demais. Só está rodando um prato, presta atenção. Você vira para ele e pergunta, por que está? Não, porque eu trabalho, tudo é porque eu trabalho demais.
Ou você pega aquela mãe muito dedicada, que tudo são os filhos. Tudo é a casa. Ah, por que você fala, não, porque não dá, porque eu tenho que cuidar dos filhos da casa. Ah, por que você não tem um corpo melhor? Ah, porque eu tenho que cuidar da casa. Ah, por que você não cuida da sua saúde? Porque tem que cuidar da casa. Ou você pega aquela pessoa que tudo na vida dela é só um prato. Então, vamos supor que na cabeça dela é só estudar, só intelectualidade. Ah, mas não, mas tem que estudar. Ah, mas você não vai cuidar do seu não, tem que estudar. Você não vai cuidar da tua família, tem que estudar. Então, se você é uma pessoa que não entende o que é multitarefas, você não vai ter meta, não vai ter foco. Eu não falei de objetivo. Se vocês lembrarem ao longo de todas essas lives, objetivo está conectado a uma questão emocional. É o que eu ganho com isso. Quem mais ganha com isso? Ponto. A satisfação, a realização de fato é o objetivo, é a busca da nossa vida em si. Mas você não pode ignorar o fato de que o objetivo é, às vezes, de médio a longo prazo. E que a curto prazo você precisa de meta. Mas sem disciplina e multitarefa não chega lá. Entenderam, gente? O motivo aqui? Então, se vocês quiserem lembrar, acabou hoje a comunidade 17 a 17. Lembra dessa frase. Meta é foco, foco é força, força é resultado. Resultado é o que eu quero. É o que me interessa. Meta é foco, disciplina, multitarefa. Foco é resultado. Né? Aí você fala, tá, mas resultado, foco é força. E a força vai te dar o resultado, aliás. Então, se o foco é força, por que foco é força? Observa como abaixo da palavra foco está a palavra procrastinação. O que mais, inclusive hoje nós vamos juntar essas coisas aqui hoje, tá? A live de hoje, eu estou aqui fazendo um resumo, tá? Vou juntar isso aí. Foco é força, por quê? Porque o foco é o que me desvia, é o que me mantém, desculpa, não focado, não concentrado naquilo que me desvia. Só fui desligar aqui o microfone. Aqui. Então você tem que lembrar isso. E força. Planejamento é o que te dá força. Porque você está seguindo um plano. Né? Então, o foco vai te dar essa força. Aí, o que vai te dar força é o resultado. Então, se você voltar ali, olha, foco é força, procrastinação e planejamento. Se você for força é resultado, força me dá motivação depois. Estou me sentindo energizado, forte, convicto. Então, feedback é o resultado. Por isso que na vida não existe sucesso ou fracasso. Só existe, quem lembra aí? Só existe Feedback. feedback, cara. Gratidão, isso mesmo, feedback. Então, observa, se você pegar a síntese dessa frase, você vai entender o que é alta performance. Agora, nós estamos há 29 lives falando só disso. Não tem outro assunto. Né? Então, quando você olhar para o trabalho daqui para frente, trabalho que a gente está fazendo, lembre-se disso. Né? Lembre-se de você estar desenvolvendo esse trabalho. Essa maneira de você ter o teu foco, tua concentração aí. E isso é o que interessa. Por isso que hoje, o que nós vamos fazer hoje, né? Hoje nós vamos trabalhar a junção das duas coisas. Então, hoje eu vou juntar aqui com vocês, eu vou juntar o dia de ontem e o dia de hoje. Só que vai ser hoje e amanhã. Então, por exemplo, segunda, a gente falou, aí veio terça, a gente juntou segunda com terça, hoje vem quarta, nós vamos juntar segunda com terça com quarta, vamos pegar um pedacinho da quinta. Na quinta a gente pega quarta, quinta e um pedacinho da sexta, na sexta a gente pega quinta, sexta e um pedacinho do sábado, no sábado a gente fecha tudo isso aqui. E aí a gente encerra essa edição, né, da comunidade aí, 17 a 17, que é essa quinta edição. Então vamos começar aqui entendendo um pouquinho do nosso trabalho, né? Entendendo um pouco melhor dessa junção que eu falei para vocês aí, que é tão importante, tá, gente? Não ignore a conexão, a interconexão, inclusive, dessas 6 características. Alguém lembra aí quais são as 6 características? Vocês lembram aí? Escreve para mim aí, quais são as 6. Quem lembrar, coloca no chat. Vou olhar o chat aqui do lado aqui. Preciso tomar uma água.
Vai lá. Quais são as 6? Coloca aí pra gente. Então vamos lá. Ninguém colocou? Ninguém, gente. Vamos ter que voltar a 29 lives. A Andréia colocou disciplina, multitarefa, procrastinação. Boa. E aí? Vamos lá. Ó. Segunda, disciplina. Ah, tem alguém digitando. Segunda, disciplina. Depois, multitarefas. Hoje, procrastinação. Amanhã, planejamento. Depois, vamos trabalhar motivação. Para o final, feedback. Beleza? É esse o ponto aí. Então, vamos lá. Então, a gente vai explorar essa interseção aí, tá? Tem uma interseção aí. Foco, superação. Gratidão, Helene. Superação da procrastinação, planejamento, e como é que isso vai impulsionar a produtividade. A gente tem muita distração, a gente já falou disso, né? A gente tem muita distração hoje em dia, tá? Isso aí é imenso, chega a ser assim, louco como hoje em dia, tem tanta distração. A gente, enquanto não entender o domínio dos 3 elementos que a gente está juntando aqui, que é você lembrar lá do que dava o foco, né? Que é a disciplina e ser multitarefas, e lembrar da força. Então, você precisa de vencer a procrastinação e ter o planejamento. Isso daí vai te dar total força para poder construir a eficácia. A gente falou disso também, vocês lembram? De eficiência e eficácia. Eficiência falamos hoje, ontem. Hoje nós vamos falar da eficácia, que é exatamente esse viés aí que constrói esse ponto de você dominar os 3 elementos do foco, superar a procrastinação e ter planejamento. Quando você junta esses 3 aí, você constrói a eficácia. Que a eficácia é o quê? Fazer o que tem que ser feito, é resolver. Então, quando você está focado, supera a procrastinação e tem planejamento, você vai resolver. Não tem como você não resolver. Faz sentido para você, gente? Se faz sentido, faz um high five no nível 10, ou faz com alguém do seu lado e fala para ele, você é incrível, ou vai lá no chat, digita número 1, meu amigo, número 1, para saber que você está vivo aí. Então, vamos lá. Só estão passando aquele pequeno overview, foco é a nossa capacidade de direcionar a nossa atenção e energia para uma tarefa específica, sem você deixar se distrair, para aumentar a sua eficiência, melhorar a qualidade do trabalho, reduzir tempo desnecessário, completar tarefas, tudo isso é foco. Aí eu dei algumas dicas para vocês lá de foco, não sei se vocês lembram ali, né? Alguns desafios. Alguém colocou desafio aí? Alguém escreveu desafio? Desafio dos 30 dias, passei isso tudo para vocês. Então vamos aqui, focado aqui. Em relação à procrastinação, bem específico hoje, o agora, sobre esse aspecto da procrastinação. Procrastinação, gente, a gente já falou disso, mas é importante porque a gente vai falar de foco ser força, né? Então, para o foco ser força, a gente tem que lembrar o seguinte: a procrastinação é o adiamento de tarefas. A gente sempre tem que lembrar que a procrastinação, ela é visível, a procrastinação, ela é visível. Só um minutinho, tá, gente? Senão nós vamos almoçar com aí. Então, assim, a procrastinação, ela é visível no seu comportamento, mas ela acontece na mentalidade. A mentalidade são meus pensamentos e os meus sentimentos, né? Então, se a gente não alterar a mentalidade, a gente vai continuar com um padrão de procrastinador. Porque algumas pessoas pensam que só porque elas fazem as coisas de última hora, significa isso que ela não procrastina. Não, pelo menos eu fiz. Eu fiz na última hora, mas eu fiz. Meu querido, mas fazer de última hora é não fazer.
Importante você entender. Então, se você deixar para fazer de última hora, já era. Então, tem gente, que vocês vão notar isso, que tem gente que desenvolve o padrão de comportamento de fazer de última hora. Vocês conhecem alguém assim? Você é assim? Aí você fala, mas eu faço. Então, você faz, mas você, por fazer de última hora, você não está sendo uma pessoa produtiva. Porque o deixar para fazer de última hora vai fazer com que você fique viciado em fazer de última hora. Então, observa, a gente vence a procrastinação quando a gente tem planejamento. Por isso que meta é foco, foco é força. A força é vencer a procrastinação e ter planejamento. Porque para vencer a procrastinação sem planejamento, vai ser fazejamento. Vocês já ouviram falar disso? Quando você vê alguém no fazejamento, é aquela pessoa que ela está sempre embolada, fazendo tudo de última hora. Fazejamento, gente. Tem planejamento nessa vida, não, viu? O ser humano está sofrendo. O ser humano está apanhando. Então, se você quer desenvolver efetivamente as coisas, olhe para pequenas tarefas. Porque são as pequenas tarefas acumuladas que vão te dar o maior cansaço de todos. Existe coisa pior, por exemplo, para você, quando você chega em casa e tem meia jogada, cueca jogada, roupa íntima jogada, toalha jogada, tá tudo. Aí você quer deitar, você tem tantas pequenas coisas que você poderia ter colocado no lugar quando você tirou, que você não colocou, mas aquilo acumulou. Acumulou, já era. É igual quando você quer procurar uma coisa, sua bolsa está cheia de lixo, papel de bala. Aí, quando você vai procurar uma coisa, aí na hora que você vai procurar, o que acontece? Você vai ter que jogar fora o papel de bala, vai ter que jogar fora coisas necessárias. Ou às vezes você pega a sua carteira, tá cheio de extrato, conta antiga, mas tá tudo ali. O que você não percebe é que na hora que você precisar de ter eficácia, você não vai ter porque você não foi nem eficiente. Faz sentido para vocês? Então, qual que é o ponto? A gente tem que prestar atenção inicialmente na procrastinação, nas pequenas tarefas. Não se preocupe com as grandes, porque se você já se, como diz outro, já se cagou todo nas grandes, imagina as pequenas. Quando eu chego no lugar, eu vejo tudo fora do lugar, eu falo, cara, tá igual a vida dessa. Ó, se você quer conhecer a vida de alguém, é o guarda-roupa dele. E aquilo ali é o quê? Acúmulo. Por quê? Porque as coisas invisíveis precisam se manifestar em coisas visíveis. O universo criado pelo Criador funciona assim. Você nunca sabe se uma terra é boa até ela dar o primeiro fruto. Ou pelo menos aparecer a primeira muda. Pronto. Então a gente tem que lembrar disso que na vida é assim também, gente. Então entenda a procrastinação. Procrastinação não é. Às vezes a gente deixa de fazer algumas coisas, é verdade. A procrastinação é uma luta diária, mas você tem que lembrar que ela não pode ser a regra da sua vida. Ela pode ser uma exceção. Pô. Se o negócio virar regra, já era, gente. Então, observa. Além do adiamento de pequenas tarefas, também é que você coloca foco em coisas que não são tão urgentes nem importantes. Só que existe, isso é a procrastinação, que pode ser derivada de você ser alguém que faz coisas pela metade. Porque existe uma diferença entre o preguiçoso e o procrastinador, viu, gente? O preguiçoso não faz nada, não, viu? O preguiçoso é uma toa na vida. O procrastinador, ele começa e não termina. Importante explicar isso aqui para vocês. Tem uma diferença. Eu não falo de preguiçoso. Preguiçoso não quer nem perto de mim. Procrastinador ainda tem solução. Tá? Então, assim, lembra disso. Agora, onde é que está o ponto? Tem gente que procrastina por questões de fazer pela metade. Tem outros que procrastinam gente, por medo, ansiedade, falta de motivação. Isso é mais sério. Quando a gente começa a procrastinar por, por medo, por
ansiedade, falta de motivação, é que trabalhos como esse que vocês estão vivendo aqui são tão importantes. Faz sentido? Por quê? Porque é a hora que você precisa fazer as coisas acontecerem. Então, quando você for lembrar, meta é foco, lembra do alvo. Mas quando você for lembrar, foco é força, o que eu lembro para poder dizer que foco é força? Quando você for lembrar que foco é força, lembra dessa imagem aqui, ó. Inclusive, quem é meu aluno no contagem regressiva, conhece essa imagem aqui. Que é essa imagem aqui que eu vou colocar para vocês. Ó. Que é essa aqui, ó. Que é uma imagem tão importante. Estou procurando aqui, tá aqui. Que é essa aqui, ó. Então, quando você for lembrar meta é foco, foco é força, lembra do foguete decolando. E a gente falou disso. Ele gasta 80% do combustível dele para poder sair do chão. Então, o que te atrapalha hoje não é você imaginar que você não pode ou que você não consegue. Não é isso. Isso é blá, blá, blá. Isso é conversa para boi dormir. O que te atrapalha de verdade não é isso. O que te atrapalha de verdade é você não estabelecer um planejamento. Quando você não tem um planejamento, você já deu o primeiro passo para procrastinar. Por isso que a coisa está vinculada à outra. E isso vai te trazer um monte de impacto negativo. Por quê? Porque a procrastinação vai te levar ao estresse, a sua autoestima baixa, você começa a sentir que você não tem realização na vida. Então, a gente precisa, mais do que uma ferramenta ou uma estratégia, a gente precisa cuidar do aspecto mental, o modo como a gente pensa e sente em relação àquilo que a gente faz. Então, o que você tem que lembrar? Saulo, eu quero aprender a vencer a procrastinação. Cara, simples. Pegue 5 coisas que você procrastina que parece que são inúteis e você não faz. São tarefas que parecem menores. Porque se você não é fiel no mínimo, filhão, você não vai ser fiel no muito. Então, se você não faz nem um pouquinho, você vai fazer o grande. E é onde a gente mais vê as pessoas quebrarem a cara delas. Elas quebram a cara delas. Então, a gente precisa primeiro mudar isso. Tá? Foca nisso. Eu poderia falar com vocês de procrastinação. Eu tenho um curso inteiro só falando de procrastinação, que é o contagem regressivo. Aí sim, é um curso, um monte de aula, aí você vai lá. Mas o ponto aqui é você saber por onde começa. Começa pelo começo. Começa pelo começo. E quando você for começar a executar, vai ter o aspecto do planejamento. Então, o planejamento é um sistema que você tem que elaborar. É a definição de objetivos por si só. É você gerir a sua vida como você quer gerir quando você vai fazer um bolo que você nunca fez. Você tem vontade antes, aí você tem uma receita na mão, você tem que seguir a receita para o bolo ficar pronto. Entre a vontade que você tem e comer o bolo que você quer, putz, tem um caminho aí para percorrer. Só que a gente aprendeu por que a gente quebra a cara no aspecto da procrastinação. Porque o que eles te vendem? Eles te vendem as coisas prontas. Quando as pessoas me perguntaram de inteligência artificial, e eu falei que a minha preocupação é inteligência natural, é o que eu vi dias desse aqui em Curitiba. Eu fui no supermercado que chama Angelone, onde eu faço compra quase sempre. Aí eu cheguei no Angelone, eu já tinha reparado, mas não nessa profundidade. Nessa profundidade, não. Não. Quando você chega no supermercado e você vê que as pessoas estão comprando, eu vi um carrinho de várias pessoas, não foi só uma. A pessoa está comprando banana descascada, cortada. Pô, meu irmão, o ser humano acabou mesmo. Isso, para mim, eu vou olhar para a tela de cá que está maior. Isso, para mim, é o fim da picada. Porque a gente antes era coletor, né? Porque foi assim que o ser humano foi criado. E aí você colhia, né? Você tinha que plantar para colher para o início, né? Aí a gente só foi simplificando a vida. Né?
plantar para colher, aí depois alguém te entregava, depois você foi para o escambo, aí depois você ia lá e comprava na feira, depois alguém mandava te entregar. Agora as pessoas não querem nem descascar a banana. Aí eu te pergunto, como que um ser humano desse, e o que é pior, se você, eu vi qual era o perfil das pessoas, e eu trabalho com comportamento, gente, eu passo, para mim, supermercado, estádio de futebol, hotel, é laboratório. Tem uma família sentada na mesa no restaurante, eu estou lá só olhando ali, né, sabe? Aí eu estou lá no supermercado, é um laboratório. Aí eu olhando para aquelas pessoas, minha vontade era chegar, deixa eu te fazer uma pergunta, por que você está comprando esse negócio cortado? Eu tenho certeza que a pessoa fala assim, minha vida é tão corrida, que você acredita que eu não tenho tempo nem de cortar a banana? Então, é uma pessoa que está mentindo para ela. Só que o pior é que ela só faz isso porque ela acha que realmente ela não tem tempo. E quando seu estado mental assume o controle, ele vai funcionar como realizador ou como sabotador. É por isso que tem tanta gente hoje que se auto-sabota, porque não tem clareza das atitudes que ela toma em relação à vida que ela tem. Ou quando ela não olha a questão da procrastinação, é questão de planejamento. Porque não é só o que eu estou procrastinando, é o que eu estou planejando. Porque quem não tem planejamento já está procrastinando fazer o planejamento. E a gente tem que fazer um planejamento das áreas da vida. Inclusive, já vou adiantar para vocês que aquela semana que eu falei que a gente vai fazer vai ser lá em março, vai chamar Semana das 7 áreas da vida. E vou trabalhar isso aí com vocês, né? Para quem quiser, óbvio. Mas assim, entenda você que se você não planejar, você vai procrastinar. Ah, mas o planejamento vem antes? Não, porque você tem que ter. Olha, veja bem, o planejamento não vem antes. O que vem antes é o comportamento. O que vem antes do planejamento é o comportamento. E como você procrastina no comportamento, a procrastinação vem antes do planejamento. Quem tem planejamento, procrastina, é verdade. Mas quem não tem planejamento, já está procrastinando. Então, ele antecede. Ele não sucede, ele antecede. Então, é muito importante você ter isso em mente para você olhar como que você vai construir. Porque o que vai te dar força, o que vai te dar foco, você entendeu. Meta é foco. Mas o foco que vai te dar força é o quê? É você saber vencer a procrastinação e você saber se planejar. Saulo, você falou o básico da qual é o básico do planejamento? Meta, cara. Só que o planejamento não é a construção da meta. O planejamento é a meta mais o plano de ação. Por isso que ele vem depois. Que a meta sem plano de ação é ilusão. Então você vai definir como isso na sua vida. Você vai escolher as áreas da vida, vai definir a meta que você quer de cada área da vida e vai traçar um plano de como se alcança dentro de um ano coisas relevantes naquela área. Amanhã nós vamos falar melhor disso. Mas a procrastinação em si, ela vai acontecer na vida de qualquer pessoa que não tem um plano de vida. Você quer ver uma coisa interessante? Quando você vê o que Skinner fez, Skinner foi um cientista, depois pesquisam lá. Eu acho que eu posso até fazer uma coisa melhor, uma vez que a gente está aqui no Zoom, eu posso fazer isso aqui. Skinner fez uma coisa muito interessante. Skinner, gente, eu vou até colocar aqui. O Skinner, ele é Frederick Skinner, depois vocês pesquisem. Eu vou te falar de quando ele é, porque eu não quero citar as coisas sem ter ciência, né? Aí você acaba se perdendo. Mas observa, o Skinner nasceu em 1904, morreu em 1990, né? E esse cara, ele teve uma contribuição muito grande, mas ele é o grande responsável, importante vocês entenderem aqui, um dos maiores experimentos dele, né, é de criar uma coisa chamada condicionamento operante. Cara, isso é um perigo, porque isso é usado o tempo inteiro, tá? O que é o condicionamento operante? Skinner, ele dava choque em rato. Depois pesquisa. Eu vou colocar para vocês lá a biografia dele no Wikipedia. E esse cara, vou colocar aqui logo para vocês aqui.
Oi, amor. Minha esposa, ela estuda psicologia, ela falou, ó, no curso de psicologia a gente estuda ele. Então você vê aqui, assim, eu vou colocar para vocês no grupo ali, a pesquisa, para vocês depois entenderem. Esse cara aqui foi um cara gente boa, mas ao mesmo tempo que não valia a moeda do bolso dele. Porque ele criou experimentos interessantes, mas ele criou o processo de lobotomização. Botei para vocês lá no grupo lá. Vocês pesquisam. E uma das coisas que ele fez foi exatamente, né, esse 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 condicionamento que depois, né, foi chamado de caixa, que era um processo de uma caixa fechada, que era um condicionamento operante, que era assim: o rato, quando ele recebe uma comida, ele executa uma tarefa que ele não gosta para receber aquela comidinha. Só que ele ficava ali a vida inteira. Aí Skinner foi o primeiro cara a falar assim: então vamos experimentar isso com o ser humano. Isso, cara, é de uma maldade. Isso é de uma maldade profunda. Mas, ao mesmo tempo, para você ver o experimento de Skinner funcionando, é só você olhar para a vida da maior parte das pessoas hoje. É salário mínimo, é piso, é teto. É você olhar para o que as pessoas estão discutindo. É você olhar esse feriado aí. Não tem nada contra quem gosta de carnaval, não gosta. Problema de cada um, mas eu jamais aproveitei para botar cabelo. Que é a coisa que eu jamais perderia meu tempo com uma coisa dessa daí. Por quê? Porque eu sei que aquilo ali são pequenas distrações. Então a gente não percebeu ainda qual é o jogo, né? O que é televisão, o que é novela, sabe? O que são aqueles joguinhos. Aquilo tudo ali é para te desviar da tua vida. Porque a maior parte do sistema, ele não quer que você enxergue teu valor. Porque quanto mais motivado, forte, convicto que você for, menos remédio você compra, mais saudável você vai ficar. Eles querem você doente, pô. Ser doente vale muito mais. Neurótico, morrendo de medo, sem esperança. Né? Por isso que vocês vão notar, eles vão combater sempre família e religião. E tem que ser assim também, né? Final do tempo é isso. Mas você tem que estar esperto na sua família, tem que estar esperto com você. Por isso que aqui a gente discute muito para você. A gente não vai mudar o mundo lá fora, esquece isso, conversa para boi dormir. Se você quiser ajudar as pessoas compartilhando essa live, trazendo elas aqui, beleza. Mas eu quero que você entenda o seguinte: lembra que eu disse para vocês: pegue as suas 7 áreas da vida, encontre 5 pessoas próximas a você, influencie para que elas possam estar conectadas com você, para que você não se contamine pelo meio. Porque se você achar que você é mais forte do que o sistema, você está perdido. O sistema é maior e mais forte do que a gente. Tá? Ele é maior e mais forte do que a gente. Então você vai ter que lutar muito por você. Então, se você não cuidar nem das suas coisinhas, da sua vida, do teu planejamento, das pessoas que estão próximas a você, não faz sentido. Vocês vão notar que as pessoas hoje... Ontem eu vi uma amiga minha, Ângela Pezinho, o nome dela, lá de Belo Horizonte. Ela, poxa, ela colocou uma coisa muito legal. Aí ela botou uma imagem, eu não lembro exatamente como foi, porque ela compartilhou nos stories dela, estava assim: o problema do brasileiro não é falta de motivação. Que os caras tudo pulando atrás do bloco. O problema dele é que eles fugiram dos princípios e valores das regras da vida dele. É verdade. Quando você foge dos seus princípios e valores das regras da sua vida, mais elementares e básicas, você vai ficar perdido, poxa. Então, para de ficar queimando cartucho onde não vale a pena. Então, para vencer a procrastinação, defina o que é importante, o que é prioridade, acabou. Para o resto é não, cara. Não, não. Estou concentrado em mim agora, estou concentrado nas minhas coisas, estou concentrado na minha família, estou concentrado na minha empresa, estou concentrado no meu trabalho, mas eu não quero seu. Né? A Maria colocou: Saula Ângela estava com a equipe onde eu te conheci em 2019. Então, eu dei muito treinamento para a equipe dela, por isso que... Legal, Maria, que bom, legal. Então, assim, você precisa entender que se você... Foi lá que você me conheceu, então. Entendi, legal. Foi 2019. Poxa, que legal. Então, se você não buscar olhar para quem você é, você vai abandonar o resto, cara. Por isso que o projeto tem que ser da tua vida. Não é da minha vida, a vida do teu vizinho.
Às vezes você, como mãe, como pai, está tão preocupado em construir um projeto para o seu filho, mas você não tem o seu. Aí seu filho vai ver que você não tem o seu, ele vai ficar igual a você. Por quê, Sal? Porque o ambiente é mais importante que a hereditariedade. O ambiente é mais importante do que a hereditariedade. Se a hereditariedade fosse mais importante, filhos nascidos dos mesmos pais teriam que ter o mesmo resultado na vida. Então, cuidado com isso. Se você não começar a trabalhar isso, você vai ficar para trás. Por isso que o grande ponto aqui é você entender a frase. Meta é foco. Foco é força. Opa, como é que eu vou adquirir força? Vencendo a procrastinação, me planejando. Quando eu faço essas duas coisas, quando você faz essas duas coisas, você já vai longe. Acabou. Aí vem uma síntese, né? Para a gente poder fechando aqui a live de hoje. Qual que é a síntese? É que existe uma sinergia. Saulo, o que é sinergia? Eu tenho um treinamento de liderança e empreendedorismo que se chama Líder 360 Graus. Nesse programa, o quinto princípio da liderança é a soma das partes é maior que o todo. Essa soma das partes é maior que o todo é muito profundo. E eu vou te explicar agora por quê. Porque as pessoas elas acham que na vida tudo é comércio. Então elas só fazem interação. O que é interação? Ah, 1 mais 1 é igual a 2. Ou 1 menos 1 é igual a 0. Então as pessoas só fazem isso na vida delas. Tudo na vida delas ou é soma 0, ou tudo na vida delas é soma de 1. E esse 1 de preferência que seja ela que se dê bem, o resto é que se dane. Aí elas não sabem criar sinergia, porque a sinergia ela parte do pressuposto que a soma de qualquer parte é maior que o todo. Exemplo. As pessoas, quando você vê isso muito no esporte, que no esporte é fácil ver isso, gente, porque o esporte ele tem jogos, e os jogos são curtos, né? Então você em 90 minutos vê um jogo de futebol. Em 1 hora e meia, você vê um jogo de vôlei. Então você consegue ver mais rápido quando existe uma sinergia acontecendo em campo ou numa determinada equipe. Porque a sinergia é quando a soma de tudo aquilo ali é melhor do que aquilo ali individualmente. Vou explicar. A sinergia é quando a soma de todos os elementos da equipe é melhor do que ele individualmente. Ou seja, quando você vê um time que só tem um cara bom, ele vai perder para um outro time que não tem nenhum bom, mas todo mundo completa um ao outro. Sempre você vai ver isso. Vou te mostrar. Eu nunca pesquisei quantas partidas já aconteceram, mas posso te dar um exemplo. É muito comum, para quem vê jogo de futebol, perceber que quando um dos times perdem um jogador, ele fica com 10 em campo, normalmente esse time com 10 em campo se supera, ou empata o jogo ou ganha. Vocês vão notar isso vai acontecer muito. Por quê? Porque na hora em que eles perdem um elemento, todo mundo tem que dar 10% a mais para completar o um que estava faltando. Isso é muito interessante. A sinergia acontece na vida também de algumas pessoas que são amputadas. A pessoa ela perde um braço, perde uma mão, ela se torna a pessoa melhor, menos reclamona na vida, mais convicta, porque agora ela tem que ter sinergia. Ela tem que compensar em outras partes que estão, neste momento, faltando a força para suprir aquela falta. Então, enquanto você não entender isso daí, também as coisas não vão chegar lá. Então, o ponto é, o que é sinergia? A sinergia é quando a soma de tudo é melhor do que aquilo separado. Então, qual é a sinergia entre foco, vencer a procrastinação e planejamento? É quando você combinar foco, o superar a procrastinação e o planejamento, criar o quê? Uma força poderosa, impulsionadora da produtividade. Vou repetir. A sinergia está quando você combinar o foco, a superação da procrastinação e o planejamento eficaz, criar com esses três aqui uma força, presta atenção nisso, uma força que seja poderosa e impulsionadora da produtividade. Impulsionadora da produtividade. Quando a gente faz isso,
Aí você fala, eu não sei o que aconteceu, mudou a minha vida, as coisas estão dando muito certo, as coisas estão acontecendo, você está em sinergia. Por isso que vocês viram que eu bati tanto nessa comunidade dessa edição, eu bati tanto na tecla, galera, alinha a tríade, teu pensamento, teu sentimento, teu comportamento, alinha a tríade, teu pensamento, teu sentimento, teu comportamento. Não adianta você querer que o teu corpo vá para um lugar, tua cabeça está em outro, se o sentimento está aqui. Não vai funcionar. Você tem que criar sinergia entre os três. Para você ver isso na prática, imagina uma pessoa, por exemplo, que estabelece uma meta clara dela. Aí ela mantém o foco dela e a concentração. Aí ela mantém o foco e a concentração nas tarefas. Aí ela implementa um plano bem estruturado. Esse cara é capaz de atingir qualquer resultado significativo na vida, com mais tempo, em menos tempo e com menos esforço. Quando você vê menos é mais nesse contexto. Eu posso fazer resultado significativo com menos tempo e com menos esforço, desde que eu tenha sinergia. Sinergia para me dar força. Como? Criando uma poderosa força impulsionadora da produtividade. Essa poderosa força impulsionadora da produtividade vem quando eu combino foco, superação de procrastinação e planejamento eficaz. Faz sentido para vocês? Se faz sentido, faz o high five com o nível 10 para mim aqui, para mim faz muito sentido. Então é nisso que a gente tem que estar focado. E quanto mais, gente, é o que eu falo para você, quanto mais você ouve disso, quanto mais você aprende disso, melhor você fica. Não tem como você ficar mais ou menos. Não tem como você ficar menor, não dá. Então, para concluir aqui hoje, lembra do seguinte, vou reforçar para você a importância. Foco, meta é foco. Foco é força. O que é a força? Força é quando você vai superar a procrastinação com planejamento eficaz, que você vai construir ali uma poderosa força impulsionadora da produtividade. Qual é o nosso desafio? Desafiar você a aplicar isso na sua vida diariamente. Começando quando? Hoje, agora. Já olha na tua casa e vê o que eu estou procrastinando. Cara, a minha esposa, eu fico abismado como ela tem a capacidade de fazer as coisas. A regra de 2 minutos, a dela é de 30 segundos. Que é o quê? Cara, se tiver um negócio, ela faz agora. Não faz daqui a pouco, faz agora. Agora. Às vezes até me incomoda. Vou fazer agora. Não, então faz logo, faz logo. E raramente, eu não me lembro, né? Vou falar raramente porque é injusto falar nunca ou jamais, né? Mas você vai encontrar alguma coisa dela fora do lugar. Por quê? Porque está sempre produtiva. Então ela consegue ser mãe, consegue ser estudante de psicologia, consegue ser pioneira regular, consegue cuidar dos filhos, consegue ser empresária. Por quê? Porque tem as coisas no lugar, ué. Ainda teve que me ajudar aí na minha luta aqui, como diz o outro. Então você vê, isso é o quê? O nome disso, cara, é meta é foco, foco é força. Aí as pessoas olham para ela, deve ser madame. Não conhece? Então, assim, enquanto você ficar preocupado em viver a vida do outro, já era. Vive a tua. Foca nisso aí. Vai cuidar do teu terreno, vai cuidar do teu espaço. Então, galera, só para você poder aí pensar, tá? Pensa. Se você tem alguma dúvida de tudo que eu te falei, quando eu abrir o grupo lá da comunidade, pode fazer pergunta lá no grupo. Quer dizer, eu vou te responder em áudio. Saulo, minha dúvida é disso, minha dúvida é aquilo, eu te ajudo lá se você quiser. Então, lembre-se, a partir de hoje. Então, ó, amanhã é a 30ª live. Agora 3G acabou, né? Amanhã, depois da manhã, foi. Então, lembre-se disso. Você não precisa viver uma vida sem sentido. Porque uma vida com sentido é a vida de quem sente o que está fazendo. Está vivo. Por isso que eu pergunto, de que dia é hoje? Aí eu brinco com os alunos. Hoje é o melhor dia de todos. Por quê? Você está vivo. E só de você estar vivo já demonstra claramente o quanto que você merece vencer e fazer as coisas acontecerem. Galera, vamos agora tirar nossa foto ou não? Quem topa aí? Hã? Dá agora aquele sorrisão aí, quem tá com a câmera, né? Lógico, né?
Prepara aquele sorrisão, que aí nós vamos com aquele sorrisão aí tirar a foto aí. Primeiro, a primeira parte, né, são duas. Primeiro, sorriso. Aê, a primeira foi. Primeira foi. Só um minutinho, que agora nós vamos para a segunda. Espera aí que nós vamos para a segunda. Um minutinho para mim, por favor. Vou botar no grupo, gente. Já boto a foto para vocês lá no grupo. E a página 2. Wait a minute, please. Sorriso. Legal, legal, galera. Então, galera, quero agradecer demais vocês aí hoje por ter estado conosco aqui. Cara, alguns de vocês aqui estão muito firmes, eu vi vocês do início até agora. Parabéns, top demais. É isso mesmo, é assim que a gente constrói resultados efetivos, é assim que a gente muda a vida da gente, é assim que a gente sai da curva, literalmente, e é assim que a gente faz as coisas acontecerem. E vocês são incríveis, são top, high five no nível 10. Se alguém do seu lado fala para ele, você é incrível, e fala para ele, tudo que o homem consegue, meu amigo, eu também consigo. Galera, grande beijo, sucesso, a gente se vê amanhã, meio-dia. Tchau, tchau.